Fala galera, professor José Bis Lopes com vocês e mais um vídeo sobre os passos para se obter sucesso na primeira fase da OBF. Hoje com o terceiro passo, movimento retilíneo uniforme. Eu irei resolver 6 questões sobre o assunto. A lista das questões você pode encontrar no nosso canal do Telegram. Você baixa o Telegram e vai lá no Tudo é Física e você vai ver nos arquivos a lista desses exercícios. Tenta fazer, depois dá uma olhadinha aqui para ver o resultado, se você está bem ou não nesse assunto. Então vamos para a primeira questão, questão essa que caiu na OBF do ano de 2000, nível 1, que diz o seguinte: o gráfico ilustra a forma como variar as posições de um móvel que se desloca numa trajetória retilínea. A equação horária deste movimento é... Equação horária ou função horária de um movimento retilíneo uniforme é a famosa fórmula do sorvete. Posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Olha aqui no gráfico. O móvel parte da posição 120 metros e em 20 segundos ele chega na posição 0. Então, a função horária ou a equação horária vai ser a seguinte: S igual posição inicial 120. E a velocidade, o V, olha só, lembre-se que velocidade é variação da posição, no caso aqui ΔX, dividido pela variação do tempo. Posição final menos a posição inicial. Ele parte da posição 120, chega na posição 0. Então, é a final menos a inicial. 0 menos 120. E o ΔT, instante final, que é o 20, menos o instante inicial, que é o 0. Então, menos 120 dividido por 20. Velocidade negativa, função decrescente. Menos 120 dividido por 20. Dá menos 6 metros por segundo. Então, o V é negativo. Menos 6T. Essa é a equação horária do movimento. O item correto, 120 menos 6T. Item C. C de casa. Vamos para a questão de número 2. Numa corrida, essa questão caiu na OBF 2003, também nível 1. Numa corrida internacional de atletismo, o atleta brasileiro estava a 25 metros atrás do favorito, o queniano Paul Tergat, quando no fim da corrida o brasileiro reage, imprimindo uma velocidade escalar constante de 8 metros por segundo, ultrapassando Tergat e vencendo a prova com uma vantagem de 75 metros. Admitindo que a velocidade escalar de Tergat se manteve constante, igual a 5,5 metros por segundo, calcule qual o intervalo de tempo decorrido desde o instante em que o brasileiro reagiu até o instante em que cruzou a linha de chegada. Admita que ambos descrevem trajetórias retilíneas e paralelas. Então nós temos a seguinte situação: o atleta Paul Tergat e o atleta brasileiro. Inicialmente, o atleta queniano ele está 25 metros de distância à frente do brasileiro. O brasileiro então imprime um ritmo mais forte, de 8 metros por segundo de velocidade, e o queniano continua com 5,5. O brasileiro ultrapassa o queniano e cruza a linha de chegada com a diferença de 75 metros em relação ao atleta Paul Tergat. A questão é em quanto tempo, qual a variação do tempo, desde o instante inicial até a chegada. Aqui nós temos que fazer as funções horárias de cada atleta. Eu vou começar pelo brasileiro, posição do atleta brasileiro. Lembrando, mais uma vez, sorvete, função horária do movimento retilíneo uniforme. A posição inicial do brasileiro é 0, a velocidade é 8T. Essa é a função horária do atleta brasileiro. A função horária do atleta queniano, Paul Tergat, posição inicial 25, mais velocidade 5,5 vezes T. Eu quero saber em qual instante, em quanto tempo, o atleta brasileiro estará
75 metros à frente do queniano, que é quando ele cruza a linha de chegada. Em outras palavras, em qual instante a posição do atleta brasileiro menos a posição do atleta queniano é igual a 75. Só substituir as funções horárias que acabamos de fazer. 8t menos 25 mais 5,5t. 25 mais 5,5t igual a 75. 8t, esse menos, muda os sinais, fica no parênteses, menos 25, menos 5,5t, igual a 75. 8t menos 5,5t, 2,5t. O menos 25 passa para lá positivo, 75 mais 25 dá 100. T é igual a 100 dividido por 2,5, dá 40 segundos. Então esse é o tempo para que ocorra essa situação. Item correto, item C. Vamos agora para a questão de número 3. Caiu na OBF 2005, nível 1. O gráfico das figuras a seguir representa o movimento de dois corpos, A e B. Assinale a alternativa correta. Vamos então analisar os movimentos dos corpos A e B a partir do gráfico. Vou calcular a velocidade do corpo A, lembrando que é variação da posição dividido pela variação do tempo. O corpo A ele parte da posição 1 e chega na posição 3. Então a variação da posição é 3 menos 1. E o intervalo de tempo é do instante 0 até o instante 2. Então é 2 menos 0. 2 menos 0, nós temos o seguinte: 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1 metro por segundo. É a velocidade do corpo A. A velocidade do corpo B, usando o mesmo raciocínio, variação da posição, dividido pela variação do tempo. O corpo B ele parte da posição 0 e vai até a posição 3. Então é 3 menos 0. E o intervalo de tempo começa no instante 1 e vai até o instante 2. 2 menos 1. 3 dividido 2 menos 1 dividido por 1 dá 3. Então a partir daí vamos analisar os itens. O item A e B partem do mesmo ponto? Não. O ponto A, o corpo A parte do ponto 1 e o corpo B parte do ponto 0. Item B. B parte antes de A? Não, B parte depois, um segundo depois. C. A velocidade de B é o triplo da velocidade de A? Sim. Velocidade de B, o triplo da velocidade de A. Item correto, item C. Ok? O item D é o contrário, né? Obviamente está errado. Velocidade de A é o triplo da de B? Não. E o item E. A e B podem se cruzar várias vezes? Não, se cruzam apenas uma vez, que é nesse ponto aqui, no instante 2. Depois não se cruzam mais, porque as retas seguem aqui os seus caminhos, não vão mais se cruzar. Beleza? Vamos agora para a questão número 4. Questão essa que caiu na OBF 2006. 2006, nível 2. Estando em uma trajetória retilínea, um móvel tem as suas posições X assinaladas ao longo do tempo T, no diagrama representado. Entre 0 segundo e 10 segundos é possível afirmar que o módulo de sua velocidade média em metros por segundo vale? Essa é uma questão bem simples. Para calcularmos a velocidade média, vamos dividir a variação da posição pela variação do tempo. Ora, posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo instante final menos instante inicial. Veja bem, não importa a trajetória, o que importa é a posição inicial, que é 4, e a posição final, que é 0. Então ele partiu da posição 4 e chegou na posição 0. Ou seja, posição final é 0, posição inicial é 4. O instante final é 10, o instante inicial é 0. Então a velocidade média
vai ser menos 4 dividido por 10, dá menos 0,4 metros por segundo. Essa é a velocidade média desse corpo, mas a questão quer o módulo da velocidade. Então você tira o sinal, o módulo da velocidade é 0,4 metros por segundo. Tá? Então cuidado, não é para calcular a distância que ele percorre, e sim a variação da posição. Posição 4 é a saída dele e ele chega na posição 0 em 10 segundos. Então é 4 dividido por 10, 0,4 metros por segundo. O item correto dessa questão é o item B. Vamos agora para a questão de número 5, da OBF 2006, nível 1. Dois automóveis A e B, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura a seguir. Em t igual a 0 segundos, suas posições na trajetória são respectivamente A e B. As velocidades escalares no mesmo sentido são respectivamente VA igual a 50 metros por segundo e VB igual a 30 metros por segundo. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos dois automóveis? Aqui é mais uma questão onde nós vamos utilizar as equações ou funções horárias. O corpo A ele tem velocidade de 50 metros por segundo e o corpo B velocidade de 30 metros por segundo. Eles vão se encontrar. Em que ponto ocorrerá o encontro? Posição de A é igual à posição inicial, que é 50 metros, mais a velocidade vezes o tempo. Posição B, posição inicial, 150 metros em relação à origem, mais a velocidade vezes o tempo. Ocorrerá o encontro no momento em que a posição de A for igual à posição de B. Então, igualando as funções horárias, teremos a seguinte igualdade. Então, nós temos 50t menos 30t igual a 150 menos 50. 50t menos 30t, 20t. 150 menos 50 dá 100. 100 dividido por 20, 5 segundos. Esse é um instante do encontro, mas a questão está pedindo a posição do encontro. Pegamos, então, esse instante e substituímos em uma das duas equações. Vou substituir na posição A. 50 mais 50 vezes t, que é 5. 50 vezes 5, 250, mais 50, 300 metros. Essa é a posição do encontro, 300 metros, item correto, item D. Vamos finalizar agora com a questão de número 6, também da OBF 2006, que diz o seguinte, nível 1. Um trem de carga de 240 metros de comprimento, que tem a velocidade constante de 20 metros por segundo, gasta 30 segundos para atravessar completamente um túnel. O comprimento do túnel é D. Então, para nós calcularmos o comprimento do túnel, nós temos que entender o seguinte, que o trem ele inicia a travessia do túnel nesse ponto. E ele só vai concluir a travessia depois que a última partezinha aqui do trem tiver passado pelo túnel. Ou seja, ele tem que ultrapassar o túnel completamente. Para isso, ele terá que percorrer essa distância. 240 metros, que é o comprimento do trem, mais D, que é o comprimento do túnel. A velocidade do trem é 20 metros por segundo e ele faz a travessia em 30 segundos. Então, utilizando a definição de velocidade média, variação do espaço dividido pela variação do tempo, eu já tenho a velocidade, que é 20. A variação do espaço é 240 mais D e a variação do tempo é 30 segundos. Temos 1 aqui no denominador, 1 vezes 240 mais D, igual 20 vezes 30, 600. 600 menos 240, 360 metros. Esse é o comprimento do túnel, item correto, item E. Então está aí mais 6 questões nessa preparação para a OBF, terceiro passo.
para se ter sucesso na OBF, que é Movimento Retilíneo Uniforme. Se você tiver ficado até aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, o mínimo que eu posso pedir a você é que se inscreva no canal, curta o vídeo e divulgue o nosso trabalho, porque isso é muito importante para a gente continuar crescendo. Valeu? Então agradeço mais uma vez e aguardo você no próximo vídeo. Bons estudos!